Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o NC News 24 horas. Começa agora o nosso NC Contexto, onde a gente sempre conversa sobre pautas relevantes, traz análise, traz especialista e dessa vez não é diferente. A gente vai conversar agora com Fabrício Oliveira para entender mais sobre causas e apontamentos voltados para pessoas autistas. Mas também a gente vai falar do que está acontecendo essa semana aqui em Brasília, que é o Dia de Defesa da Causa. Muito boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Simon. É um prazer estar com vocês neste programa, participando para levar a informação às pessoas, os seus telespectadores e, claro, seguramente com bastante audiência. Para nós é motivo de satisfação. Perfeito. A gente teve umas conversas aqui dos bastidores e se você falou sobre o evento que está acontecendo essa semana aqui em Brasília. Conta um pouco para o telespectador que está com essa curiosidade de saber. Na verdade, nós reunimos em Brasília muitos especialistas ah, ligados ao autismo, né? E, claro, esse é um tema que tem atingido muitas pessoas, principalmente crianças, jovens e até mesmo adultos e pessoas de mais idade, não é? Então, esse evento está reunindo todas essas pessoas, estamos discutindo todas as questões principais que estão sendo levantadas para que a gente trabalhe junto aos congressistas e possamos oferecer sugestões para ah, serem adotadas políticas públicas. Perfeito. Já pegando esse gancho de políticas públicas, a gente sabe que tem muita conversa, o assunto ele está em voga, a gente fala sobre o autismo todos os dias, mas eu queria saber, na sua opinião, tem alguma estratégia que pode ser tratada de maneira mais urgente para que isso aconteça de fato, para que essa discussão se torne real? Na verdade, nós estamos trabalhando porque nós já detectamos que podemos fazer muito mais. Por exemplo, nós sabemos que existem várias entidades em todos os estados, que trabalham e que apoiam a causa do autismo. No entanto, não existe nenhuma entidade de cunho nacional que trabalhe especificamente o tema. Nós estamos trabalhando para viabilizar uma organização nacional para agregar todas essas organizações e termos uma pauta unificada. Claro que nós sabemos também que já há uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados e eles têm trabalhado, têm ajudado, mas nós sabemos que as necessidades são muito maiores e nós precisamos trabalhar essa conscientização junto aos nossos parlamentares, outras autoridades e até mesmo a organizações que podem ajudar ou até mesmo empresas privadas. Perfeito. Eu queria entender também com o senhor como esses direitos de garantia, de inclusão, podem ser garantidos com o apoio, com o direcionamento do direito. Esse é um tema que requer, de certa forma, muita paciência das pessoas que procuram os órgãos governamentais para ter a sua devida assistência. No entanto, o processo é tão demorado que muitas vezes tem que recorrer às vias judiciais. E também nós sabemos que a justiça nem sempre dá uma decisão rapidamente. Não é? Nós temos alguns desafios a enfrentar, tanto no atendimento precoce, que é o principal, onde as pessoas, quando detectam ou são detectadas com o transtorno do espectro autista, poderão ter uma melhor situação ou amenizar os problemas do autismo. Né? Então, esse, eh, quando essas pessoas não são atendidas precocemente, elas têm maiores dificuldades. Então, esse é um dos maiores desafios que nós precisamos enfrentar, principalmente através da justiça,
que nem sempre nos dá a resposta imediata e na rapidez que é exigida. Perfeito. Na sua concepção, essa falta de políticas públicas, ou esse olhar mais cuidadoso com essas pessoas que têm aí autismo, que têm essa doença mesmo que precisa de uma atenção, seja ela na área da saúde, e a gente está falando aqui do direito. Tem algum jeito da gente fazer com que seja realmente tratado com a devida importância e significado? Eu penso que tem. Todos nós sabemos que muitas vezes as pessoas trabalham sob pressão. E quem tem o poder da caneta na mão, também nós sabemos que trabalha sob pressão. Quem pode decidir por mais verbas públicas são os congressistas, são os governantes. E esse trabalho, nós precisamos fazer uma conscientização, primeiro estarmos organizados nacionalmente, em seguida termos uma estratégia de trabalhar para fazer essa pressão. Porque, só para você ter uma ideia, eu estava ouvindo especialistas há alguns anos, há cerca de 15 anos, existia uma relação de que para cada 100 mil pessoas tinha 150, de 1 a 150 autistas. A relação hoje, mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é de 1 a 31 pessoas. Ou seja, ou estão detectando mais, ou tem mais pessoas com transtorno do espectro autista. Né? Então, é uma dificuldade enorme para se trabalhar tudo isso. Para nós conseguirmos êxito, e é um processo longo, mas nós temos que nos organizar e fazer pressão. Isso. Claro, com conscientização, junto às autoridades. E não é tão difícil, sabe por quê, Simon? Praticamente, as pessoas com autismo estão em todas as classes, em todos os níveis de classe. Não tem cor, não tem essa questão de religião, entendeu? Não escolhe. Não é? E eu imagino que em todos os poderes nós poderemos contar com essas pessoas que vivenciam isso no dia a dia e, claro, se somar às pessoas que estão trabalhando para obter melhores resultados e atender as pessoas com transtorno de espectro autista. O senhor tocou num assunto muito importante, que é o quesito da gente diagnosticar e da gente falar. Parece realmente que hoje o autismo, o transtorno do espectro autista, ele é muito mais presente, não é? Porque a Sem gente dúvida. fala muito, a gente reconhece que às vezes algumas crianças mesmo, pequenininhas, a gente já enxerga alguns traços que podem levar a gente a ter interesse em ir no médico, diagnosticar de fato se é o transtorno do espectro autista ou não. Mas a gente também tem no passado, enquanto era muito tratado de uma maneira pejorativa. Né? Eu não vou falar as palavras, mas quem está assistindo o NC Contexto sabe muito bem que lá na década de 90, por exemplo, as pessoas que tinham transtorno de espectro autista não eram diagnosticadas, mas a própria sociedade em que eles viviam, em que eles estavam ali inseridos, tratavam elas como pessoas que tinham uma inteligência a menos, reduzia aquela pessoa. E aí, hoje, a gente vê que não acontece mais desse jeito. Inclusive, tem palavra que se usava lá na década de 90, antes dos anos 2000, até meados dos anos 2000, que são palavras consideradas mortas, para a gente poder se direcionar e poder falar sobre o tema autismo na sociedade. Né? Um exemplo muito presente mesmo disso, e eu acho também vai fazer toda a diferença na sociedade, como você falou, é ter
uma espécie de comitê, uma espécie de organização que trate de fato com foco nesse tema. Porque, como o senhor bem falou, hoje tem alguma área no poder público, alguma área no poder municipal, no poder estadual, que foque nesses assuntos? O senhor reconhece? Olha, até tem, mas não é específico, tá? Eles têm o CRAS, que trabalha mais com muitos outros temas, De né? maneiras muito como se fosse uma veia e tivesse vários ramos ali, né? Exatamente, como tem um ramo lá, né? Isso. Eh, e, claro, o que é necessário é que. Deixa eu voltar um pouquinho nessa questão que você falou sobre a conscientização das pessoas. No passado também havia um tabu, até mesmo das pessoas que tinham esses problemas, não eram diagnosticadas, eram tratadas com reserva pela sociedade, né? Hoje, felizmente, a sociedade, pelo menos, evoluiu nesse quesito de não tratar essas pessoas com diferença, né? Elas estão mais conscientes. Isso foi um passo importante, né? Nós sabemos que é em questão das leis que foram criadas, relacionadas a preconceitos, direitos e outras coisas mais. Isso evoluiu. Como evoluiu nesse quesito, nós também poderemos evoluir para a questão do diagnóstico precoce, de ter políticas públicas focadas especificamente para tratar desse assunto, porque no Brasil, hoje, eu ouvi de uma médica, especialista no assunto, que deve ter aproximadamente 4 milhões de pessoas com o TEA. Né? Uhum. Ela disse que não era um dado oficial, mas era uma estimativa. Então, isso já representa um percentual significativo da população que tem o autismo. Né? Eu imagino que nós poderemos trabalhar melhor essa questão, né? Ter essa consciência e juntar todas essas forças para que a gente obtenha melhor resultado. Isso mesmo. Como Esse, sociedade mesmo, sim, né? Que a como gente se sociedade une. organizada. Com Não é? certeza. E eu quero dar um dado aqui para vocês também. Eu pertenço a uma organização que se chama Lions Internacional. Lions Internacional é uma organização de clubes de serviço composta por voluntários. Essa organização foi criada em 1917, nos Estados Unidos. Hoje nós já estamos com 109 anos de existência e trabalhamos com muitas causas de apoio, mas também o, o autismo está inserido nas causas que nós trabalhamos. Né? A nossa organização ela está presente em mais de 200 países, com 1,4 milhão de sócios ao redor do mundo. Isso tem proporcionado nós, voluntários que pertencemos aos Lions Clubs, dar uma atenção maior às pessoas mais vulneráveis, às pessoas que precisam de ajuda e nem sempre os governantes têm a estrutura necessária, têm as pessoas para dar essa assistência. Claro que nós jamais vamos fazer o papel, ou vamos exercer o papel do Estado. Nós estamos fazendo algo para amenizar, levar consciência e atender aquilo que é possível, nós atendemos. É isso que nós estamos fazendo. O senhor falou sobre os Lions Clubs. Lions Clubs. Quem está assistindo a gente, se tiver interesse em ter essa aproximação, em conhecer um pouco mais, seja ele uma pessoa que precisa, né, de maneira voluntária, ou seja ele até uma pessoa que queira se associar. Um exemplo, aonde a gente procura? Olha, hoje nós temos aproximadamente 1.600 Lions Clubs no Brasil. Nas maiores cidades, cidades médias e até em pequenas cidades, nós temos Lions Clubs formados.
Quem tiver interesse em pertencer a um Lions Club, procura um membro do clube, diga do seu interesse, porque eles vão seguramente, depois de analisar todas as questões para selecionar, eles vão fazer um convite. Se precisar de ajuda, também informe a necessidade que tem e o Lions Club vai analisar essa questão para oferecer o apoio que eles podem dar àquela questão que foi tratada. E isso pode ser buscado no Google mesmo, nos sites de pesquisa. No Google tem Instagram oficial, por exemplo. Hoje em dia é tão na moda, né? O Instagram, digita só um arroba e encontra. Ele consegue fazer isso? Sim, nós temos uma página, a nossa sede internacional está nos Estados Unidos, mas ela também está escrita, ela tem todas as informações no nosso idioma português. Nós temos 14 idiomas oficiais, dentre eles o português. Escreve lionsclubs.org que vocês vão encontrar todas as informações sobre os Lions Clubs do Brasil e do mundo e dos temas que vocês querem tratar, seguramente vocês vão encontrar lá. Também estamos no Instagram, no Facebook. Podem buscar que vocês vão encontrar respostas das nossas organizações. Perfeito. Olha, e ser essa ponte de acesso entre a sociedade, entre pessoas carentes, entre a gente que tem algum tipo de possibilidade de ajudar, é muito importante. O NC Contexto, o NC News, são canais que também ajudam, que também influenciam, e a gente está aqui para isso mesmo, para fazer essa cacholinha aqui, fazer a cacholinha estourar e pensar de uma maneira com que a gente possa ajudar a sociedade, claro, porque a gente é jornalista, informa e comunica, mas a gente também ajuda, a gente também aperta a mão e a gente também diz estamos aqui, o que deve é. Mas com base no que a gente falou sobre a importância da sociedade, da inclusão, eu vou citar um exemplo. Tem uma família que tem uma pessoa autista em casa e está passando por aquele fatídico problema: autismo e sala de aula, e escola. A gente sabe que é muito raro as escolas que têm essa possibilidade, essa mobilidade. Eu queria entender no âmbito do direito. Se a família está encontrando alguma resistência, alguma privação, o que, que ela pode recorrer na justiça, que apoio no direito ela pode ter, para que essa criança tenha acesso à educação? Essa é uma ótima pergunta, Simon. Porque no Brasil são poucas escolas que têm uma estrutura voltada para atender as pessoas com transtorno ah, autista, tá? Do espectro autista. E, em função disso, os pais sofrem muito, porque essas pessoas, muitas vezes, não recebem o tratamento devido e adequado. Tá? E é um desafio. As escolas públicas, os diretores das escolas públicas, eles não têm alçada para decidir investimentos. Isso depende da prefeitura ou do estado e até mesmo do governo federal. Tá? O mais direto para obter o apoio imediato é recorrer ao Ministério Público. O Ministério Público, que representa a sociedade, poderá ingressar com uma ação na justiça, na comarca, onde quer que seja mais apropriado, em favor daquela pessoa ou da coletividade, para que a estrutura necessária seja implantada e oferecida às pessoas que estão ali para aprender, participar no dia a dia do aprendizado. Né? Então, o melhor caminho que nós ainda vemos hoje é buscar o apoio do Ministério Público ou também da Defensoria Pública. Essas duas instituições poderão trabalhar em favor das pessoas. Perfeito. Olha, para a gente já seguir para o caminho de encerramento dessa nossa conversa aqui, eu queria que o senhor deixasse para os telespectadores as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo de hoje. Simon, eu agradeço muito por esta oportunidade. O CNE Contexto também é um parceiro
da sociedade, para o serviço voluntário. Porque a informação hoje ela é imprescindível para as pessoas. Não é? Vocês também levam consciência para as pessoas através da informação precisa e nós ficamos muito felizes pelo trabalho de vocês e ter essa parceria ah, em favor da sociedade. Assim como os leões também estão disponíveis como voluntários para servir a sociedade, servir as suas comunidades e trabalhar com todas as organizações que desejam o melhor para as pessoas e a sua comunidade. Perfeito, viu? Muito obrigado pela sua participação de hoje no nosso NC Contexto. Quero deixar os meus sinceros agradecimentos, né, a essa conversa que a gente teve, a todos os assuntos que a gente falou, porque com certeza quem está assistindo em casa teve o seu momento de parar e tentar entender muito mais sobre o espectro autista, sobre o apoio jurídico que pode receber, seja ele com a ajuda da Lion, seja ele com a ajuda do MP, seja ele, enfim, com a ajuda da sociedade. E a gente sabe que isso é muito importante, viu? Muito obrigado, Verdade. viu, Fabrício? Eu que agradeço. Até. Cada vez mais a inclusão social de todos os tipos de pessoa é necessária. Agora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando sobre um tema que está dentro do centro do debate ambiental e econômico no Congresso Nacional. A gente passa o intervalo e volta já já. O NC Contexto volta do intervalo para um tema que está no centro do debate ambiental e econômico no Congresso Nacional. Avança em regime de urgência um projeto de lei, Lei 2564, do ano de 2025, que propõe limitar a atuação de órgãos de fiscalização ambiental, como o IBAMA, e assim a exigência da notificação prévia antes dos embargos, baseados no monitoramento remoto por satélite. A proposta tem gerado forte reação de ambientalistas, que apontam riscos de enfraquecimento das medidas de proteção, enquanto representantes do agronegócio defendem claramente uma maior segurança jurídica para os produtores rurais. E assim, o NC Contexto, ele sempre traz um especialista para te explicar melhor, para te colocar a par do assunto e para que você possa entender. Então, para entender os impactos e os diferentes lados dessa discussão, a gente conversa agora com o Aster Franco, especialista em direito ambiental. A gente vai falar sobre o projeto de lei 2564 de 2025 da Câmara de Deputados. Boa tarde, Aster Franco. Primeiramente, um prazer, uma honra estar aqui nesse momento. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre a proposta que tem sido bastante criticada por ativistas ambientais. Esclarece o lado positivo do ponto de vista do agronegócio? Antes de falar o que está sendo a PL 2564, eu quero explicar como estava o cenário, ou ainda está até o presente momento, com essas atualizações. Em tese, a fiscalização ambiental, como ela vinha ocorrendo até o presente momento? Por meio de notificações, por meio de denúncias, e a própria Secretaria do Meio Ambiente, ela se encontrava em loco, ela fazia visita em loco, então ela identificava primeiramente toda a documentação para posteriormente, caso realmente tivesse ali um passivo ambiental, algum erro, aí sim autuava a pessoa. Com a atualização da tecnologia, final do ano passado para cá, o que vem acontecendo? Buscaram, de uma forma mais tecnológica, mais simplificada, essas autuações. E a primeiro momento, a ideia era ok, porque isso facilitava a forma de fiscalização. Mas qual que é a problemática que envolve? A fiscalização por satélite,
ela não consegue ter acesso a nenhum tipo de documento pré-existente, ou seja, só é feito o cruzamento de imagens pelas plataformas do SICAR e etc. Só vai verificar, olha, hoje a propriedade está de tal forma. Alguns anos atrás estava assim, então aqui teve uma supressão, por exemplo, e já aplicam um auto de infração, já aplicam muitas vezes um embargo ambiental na propriedade, antes mesmo de consultar se aquele proprietário realmente fez algo irregular. Realmente ele fez uma supressão sem a documentação correta, uma queimada e etc. Então, qual que é o maior risco que vem acontecendo e prejudicando muito o produtor rural? O produtor rural, muitas vezes de forma antecipada, busca a liberação para supressão, busca a regularização ambiental do seu imóvel, para só posteriormente vir a fazer uma limpeza de pasto, a vir a realizar alguma supressão liberada pelos órgãos ambientais. E quando ele vem a fazer isso, buscou previamente sempre está regular, ele vem a fazer isso e somente com a fiscalização por satélite, vai lá e aplica um embargo ambiental na propriedade dele, aplica uma multa para só aí abrir um prazo para a defesa, que é demorado, é oneroso, e enquanto isso a propriedade está parada, seu nome está todo complicado. Além disso, um passivo ambiental, um embargo ambiental em conjunto, ele vem a bloquear linhas de crédito, ou seja, o produtor, enquanto ele não apresenta a defesa de algo que ele já buscou estar regular anteriormente, ele tem seu crédito bloqueado, ele tem sua propriedade embargada, então paralisando sua produção, por exemplo, e de algo que ele já tinha regularizado antes. Então, ele estava em dia só porque a forma de fiscalização via satélite não conseguia identificar isso. Então, agora vamos para o lado da PL 2564, que busca o quê? A forma mais sustentável, a melhor sustentabilidade de ambas as partes. Não tem o porquê o pessoal achar que ela vai vir a prejudicar o meio ambiente. Qual que é a principal função dela? Criar de forma prática o que? A fiscalização de uma forma mais automatizada, mais eficaz, mas também sem vir a prejudicar os produtores rurais que estão dentro da regularidade. Ou seja, agora o objeto da PL não é simplesmente retirar a forma de fiscalização, mas sim, antes mesmo de realizar o embargo ambiental, o auto de infração via satélite, ela vai abrir o requisito para que o órgão autuador, o órgão notificador, ele venha previamente analisar se realmente aquela pessoa está errada, se ela tinha a documentação correta. Então, quer dizer que, a partir disso, quem está regular, quem não está causando dano no ambiental, não venha a ser prejudicado. O principal fator da PL é exatamente esse: fazer uma prévia análise de se o autuado ele tem a documentação correta, se ele buscou estar regular, e a parte que estiver regular já é afastada, não venha causar nenhum ônus a ela, não venha embargar a propriedade, etc. E aquele que realmente estiver irregular, aquele que não possui a documentação, aquele que realmente causou um dano ambiental, aí sim ele vai ter toda a sanção, toda a multa ambiental, o embargo ambiental, e seguindo, então, o regimento correto. Então, conseguindo separar quem está certo, quem está errado, quem está em dias, quem não está, para não abraçar todo mundo, podemos assim dizer, e prejudicar os que estão corretos em compensação dos que estão errados. Então, em tese, a PL ela só vem a valorizar, a estruturar de uma forma mais correta, fazendo um controle, então, sustentável entre meio ambiente e produção.
Não adianta, da mesma forma, defender a todo custo um dano ambiental em favor de um crescimento econômico, mas também não podemos visar somente a redução a todo custo do controle ambiental. Temos que ter o meio termo, que é o quê? A produção sustentável. É o produtor rural andar em conjunto com a manutenção do meio ambiente, mas não deixando de lado o potencial econômico que o nosso país tem, que é o que gira toda a roda do país. A principal fonte econômica do país é o agronegócio. E aqueles que estão em dias, que estão corretos, não estão causando dano ambiental. Até porque as secretarias de meio ambiente, o IBAMA, não liberariam qualquer tipo de documentação se não estivesse dentro do controle, dentro da forma mais plausível. Então, temos que colocar na balança, tudo tem que ser de forma sustentável, valorizando ambos os lados. Fale sobre a importância do conhecimento jurídico para pessoas que trabalham com o agronegócio, especialmente para produtores rurais. Conhecimento jurídico e também a divulgação é o principal fator. Quando você diz no pequeno produtor rural, o acesso ainda reduz, a informação ainda é mais complicada, porque a rotina do pequeno produtor ela é muito mais corrida, o prazo dele é totalmente diferente. E, em conjunto, a divulgação dessas atualizações de leis muitas vezes não é da forma correta, não chega. Independente se é o pequeno ou o grande produtor, o acesso à informação ela é mais restrita. Então, o conhecimento jurídico dessa área é muito importante em dois fatores. Um, de forma prévia, você antecipar, o produtor antecipar todo aquele possível ônus se ele não estiver em dias, porque, diferentemente de outras áreas do direito, a área ambiental, a defesa ela tem que ser feita de forma prévia. Você tem que antecipar toda a documentação necessária para aí sim você realizar toda a sua produção. E aí você vai ficar resguardado de possíveis ônus ambientais. Você vai estar em dias, podemos assim dizer. E da mesma forma, tem que ser cobrado a divulgação dessas leis. Porque da mesma forma que se você antecipa a sua defesa, se você tem a documentação de forma prévia, você resguarda de que, se vem a realizar uma fiscalização de você vem a ter a sua propriedade embargada de forma indevida, que é o que está acontecendo muito, você tem toda a documentação necessária para que retire isso do prazo mais rápido possível. Mesmo que, ainda, mesmo com toda essa documentação de uma forma estruturada, está sendo muito oneroso para o produtor, porque até que ele consiga retirar todo esse imbróglio da sua propriedade, sua produção está parada, você não pode estar utilizando a terra. Então, o que eu recomendo é tenha acesso a todo e qualquer quesito necessário antes de fazer qualquer intervenção na propriedade, e assim você já tem toda a documentação em dias estruturada para que não aconteça nenhuma forma de bloqueio da sua propriedade, um auto de infração indevido, igual o que está acontecendo. Não adianta a valorização a todo custo de um lado sem pensar no lado contrário. O grande potencial econômico do país é o agronegócio. E um das principais pessoas que preservam o meio ambiente também decorrem do agronegócio, porque eles trabalham com o meio ambiente, eles que estão acompanhando, ou seja, eles dependem do meio ambiente da mesma forma que o meio ambiente também depende da produção. Então, é buscar a forma sustentável, o equilíbrio entre eles. Porque se a gente a todo custo bloqueia, podemos assim dizer, sem nenhum acesso ao meio ambiente, não temos a produção econômica, podemos assim dizer, do país. E também, se a gente não pode valorizar, não pode defender o potencial poluidor, ou seja, aquele produtor que está de uma forma errada, que não tem a documentação necessária.
esse não é o produtor que valoriza o país. Então, em conjunto com a fiscalização agora atualizada com a PL, vai valorizar ambos os lados, o meio ambiente, mas também todo produtor que está em dias, que está ao lado do meio ambiente, está em conjunto com a produção de forma sustentável, ele também não terá nenhum ônus. Assim, e na hipótese da efetivação do projeto? No caso, como ele foi determinado em regime de urgência, ele não necessita exatamente passar por todas as comissões permanentes. Então, ele já está para votação. Então, está aguardando votação pelo plenário, ah, mas ainda não teve a devida votação. Então, estamos aguardando isso, porque isso vai favorecer muito os produtores rurais que também valorizam o meio ambiente. Além disso, como o setor do agronegócio pode exigir direitos após a aprovação do projeto de lei? Muitas vezes as pessoas colocam o produtor rural como inimigo do meio ambiente, mas o produtor rural correto, que esteja com toda a sua documentação em dias, é uma das principais pessoas que trabalham em conjunto com o meio ambiente, que valorizam o meio ambiente, porque ele também depende do meio ambiente. O que não pode é crucificar todos os produtores rurais em detrimento somente dos maus, e a legislação atual está fazendo isso, não está identificando nenhuma regularidade anterior, não está analisando nenhum tipo de documento e somente bloqueando por imagens via satélite. Então, isso onera o bom produtor, isso bloqueia produções, isso bloqueia linhas de crédito, e isso leva a uma queda econômica do nosso país. Haja vista que o produtor rural detém grande potencial econômico do país. A produção rural é um principal fator econômico do Brasil. Ou seja, o que deve ser levado em consideração é a produção sustentável do produtor rural correto, em conjunto com o meio ambiente, e a legislação ela tem que ser eficaz, punir aqueles que estão de forma errônea, mas também analisar de forma coerente toda a documentação que aquele produtor que esteja de forma correta, fazer essa análise de forma prévia antes de vir a imputar algum passivo ambiental, para que assim aquele que esteja dentro da lei não venha a ser prejudicado. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. O NC Contexto de hoje fica por aqui. E para você que quer ver e rever o episódio, é fácil e rápido. Vai no YouTube, digita NC News 24H, procura a playlist do NC Contexto e assista esse e outros episódios do nosso NC Contexto pelo NC News. Tchau!